eu sou Lúcia Oliveira e começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada comemoramos os 65 anos da UFRN e por isso a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje quem vai apresentar o programa Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Lúcia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do Checkmate, dessa vez para falar dos 65 anos da nossa UFRN. Chegou a hora de saber então quem será a nossa convidada de hoje. Geneuza Trindade de Souto possui graduação em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado e doutorado em imunologia básica e aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pós-doutorado pela Universidade de Glasgow, na Escócia. Geneuza é professora titular do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e exerceu o cargo de coordenadora do curso de Biomedicina. Foi pró-reitora de Assuntos Estudantis na UFRN e chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. É credenciada no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária e, além disso, é criadora de conteúdo do perfil do Instagram @divulga_ciência_. Professora Geneuza Trindade, muito obrigado pela sua participação. É uma honra recebê-la aqui no Checkmate. Eu que agradeço, Ranieri. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no Checkmate. É uma honra poder participar desse programa. Bom, para me ajudar a entrevistar a nossa convidada, teremos a participação de estudantes de Comunicação Social da UFRN. São eles Lúcia Oliveira, Gabriel Macena e Helena Mendes, do curso de Jornalismo, e também o estudante Weikon, do curso de Audiovisual, aqui da nossa UFRN. Professora Geneuza, a senhora, durante a pandemia, foi um rosto que ficou muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte, porque deu inúmeras entrevistas para emissoras de TV, para portais, jornais impressos. E nesse período, ali, principalmente no início da pandemia, a gente viveu um período muito crítico de polarização, de descrença na ciência, de muitas vezes uma briga, uma rivalidade dos que acreditavam na vacina, por exemplo, que a senhora defende como cientista, e dos que não acreditavam. Durante esse período, principalmente no início, como foi para a senhora ser essa voz? Teve em algum momento que a senhora precisou responder a algum telespectador, algum potiguar mais fervoroso nas ruas ou nas redes sociais, por exemplo? A senhora sofreu ataques por defender o óbvio, a ciência, a vacina? Então, foi um período bastante difícil, muito conturbado, para todos nós que defendemos a ciência séria, baseada em evidências científicas. Mas, assim, respondendo à última parte de sua pergunta, não, felizmente, as pessoas sempre foram muito respeitosas comigo, tanto nas redes sociais, no nosso projeto inicialmente chamado @InformaCovid19 e depois agora chamado @DivulgaCiência. Nós nunca recebemos ataques assim muito sérios, um ou outro, mas a gente sempre soube trabalhar isso com bastante elegância, vamos dizer assim, tentando levar a informação da maneira mais simples, numa linguagem para que as pessoas pudessem entender de forma muito tranquila, levando a informação, aquela informação mais, vamos dizer, mais dura da ciência, trazendo os artigos científicos, de uma maneira que a população mais simples pudesse entender, e levar aquilo para dentro da sua casa, para que eles conseguissem entender a importância daquele conhecimento. Por exemplo, a importância de se vacinar, a importância que aquela vacina traz para o sistema imunológico, para que ela se defenda de uma doença. Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou ao longo dessa pandemia, desde levar o conhecimento como era essa doença que estava surgindo e como as pessoas poderiam se proteger. Trazendo a memória afetiva das pessoas, por exemplo. Olha, você sempre se vacinou, por que agora você está estranhando essa vacina que está chegando? Então, a gente trabalhou dessa forma, de uma forma mais lúdica, para trazer essa memória afetiva das pessoas. E talvez isso tenha cativado as pessoas, a gente nunca tenha recebido nenhum tipo de agressão. Na verdade, a gente sempre recebeu muito carinho. Felizmente, ainda bem. A gente vai agora para a primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Weikon. Professora, seja bem-vinda. Pegando um gancho nessa situação, de ser bem vista e ser a imagem,
também tivemos uma situação de bastante fake news que foram espalhadas durante todo esse período. E também impactou, possivelmente, no processo científico. Como é que foi, de fato, esse impacto? O que atrapalhou no trabalho científico da produção da vacina e tudo mais? Olha, as fake news, né, elas não atrapalham, na verdade, na produção da ciência em si, né, na publicação de artigos científicos, na produção das vacinas. O que é que ela atrapalha? Na aceitação da produção desse conhecimento. Isso sim atrapalha de uma maneira bastante substancial, que é o que nos preocupa. Agora, no desenrolar do dia a dia do cientista, na nossa produção, né, no desenvolvimento, por exemplo, de um imunobiológico, que é uma vacina, ou de um fármaco para proteger, para tratar o paciente que está ali doente, no leito de um hospital, isso não atrapalha em absoluto, felizmente. Né? Porque existe, o problema que existe, assim, às vezes é a falta de investimento. Dependendo do governo que está, se é um governo mais negacionista, que acredita nisso, pode deixar de investir. Esse é um problema. Né? Agora, quando você tem um investimento sério, o cientista está lá trabalhando, mesmo com pouco investimento, nós cientistas trabalhamos no sentido de produzir, né, conhecimento, de produzir um imunobiológico, uma vacina ou um fármaco para tratar um paciente que está doente, precisa daquilo ali, principalmente num ambiente de pandemia, né, e para lutar contra esse tipo, né, e contra essa maré de fake news e de conhecimento deturbado. Então, o que é que a gente faz? Nós lutamos contra isso e mostramos, olha, a ciência, ela mostra isso. A ciência é séria, então a gente está avançando contra esse conhecimento, que é um conhecimento errado, que é um desconhecimento na verdade. Então, a gente tenta, na verdade, através do conhecimento científico sério, mostrar para as pessoas que são produtoras de fake news que elas estão erradas. Né? E aí a gente vai avançando. É uma luta muito grande para convencer a população que é mais vulnerável no sentido de conhecimento, a ela adquirir o conhecimento correto, sério, e é difícil. É difícil porque você está lutando contra, geralmente, uma manchete assim bombástica, essa vacina pode causar, né, uma coisa que não pode ser muito boa, e você tem, olha, não é assim. A vacina ela pode ter efeito adverso, mas esse efeito adverso sempre aconteceu nas vacinas. Você está injetando, né, uma substância que parece com um micro-organismo, mas vai estimular seu sistema imunológico. E isso vai dar um efeito adverso que é o quê? Uma febre, um mal-estar. Mas depois seu sistema imunológico vai aprender a se defender contra uma doença que pode causar morte. Quantas pessoas morreram de Covid-19 antes da vacina? E olha aí, a gente está aqui hoje, né? Sem a máscara, antes a gente dava entrevista com máscara, era tela, não tinha o checkmate, e agora a gente está aqui, graças à vacina. É isso. Parabéns para a senhora, para todos os cientistas que possibilitaram que isso acontecesse. A gente vai à próxima pergunta, agora feita por Helena Mendes, do curso de jornalismo. Olá, professora, seja bem-vinda. Como a senhora bem pontuou, a pandemia foi um cenário muito desafiador, que colocou realmente em destaque o trabalho dos cientistas na corrida contra o tempo para a elaboração de uma vacina que viesse a ajudar, né, a, digamos que, evitar com que o vírus se propagasse cada vez mais e conseguisse levar mais vidas. Então, de lá para cá, realmente tivemos um declínio muito grande na quantidade de vidas tomadas pelo vírus e foi um resultado muito positivo, né, na rapidez com que toda a comunidade científica conseguiu fazer essa produção, que é um feito maravilhoso. Então, levando em consideração essa situação mais recente e, de uma maneira geral, o que é preciso para que uma vacina seja produzida? Bom, a primeira coisa é você conhecer com o que você está lidando, né? Então, você precisa conhecer aquele agente que está causando aquela doença. Então, a partir do momento que você conhece aquele agente, se é um vírus, se é uma bactéria, né? A partir do momento que você conhece o que é que está causando a doença, você tem que ir para o laboratório. Nós, cientistas, nós temos que ir para o laboratório, fazer os primeiros testes, estudar aquelas moléculas daquele agente. E estudando aquilo ali, a gente pega um animalzinho de laboratório e injeta naquele animalzinho e estuda como é a resposta imunológica daquele animalzinho. Geralmente é um camundonguinho, tipo o ratinho que a gente vê, mas é um ratinho de laboratório. Tudo devidamente aprovado por comitê de ética, né? Aí a gente vê o que é que acontece naquele animalzinho, como é que ele se comporta. O sistema imunológico dos ratinhos é muito parecido com o de humano. E a partir do momento que ele faz uma resposta imunológica, estuda aquela resposta imunológica e vê como é que está acontecendo, qual é
o anticorpo que ele está produzindo contra que estrutura daquele vírus. Aí, baseado naquilo, você pode fazer uma vacina contra o vírus inteiro, morto, como a gente chama, que a gente não usa esse termo cientificamente, mas para a população entender, aquele vírus inativado, morto por substância química, ou você pega pedaços desse vírus, né, que a gente chama subunidades, daquela proteína que mais estimulou, daquele pedaço do vírus que mais estimulou a resposta imunológica. Bota ali num vidrinho e vai fazer a vacina, aquilo é a vacina. Ou pega, né, a mensagem, que a gente diz, o RNA, que vai produzir aquela proteína, que é, por exemplo, a vacina da Pfizer, que foi um avanço gigantesco. Agora, rapidamente, como era para a senhora, enquanto cientista, ver naquele momento inicial as pessoas, por exemplo, escolhendo a marca da vacina, né? Porque a senhora explicou aí, né? Uma vacina é feita de um modo, outra é de outro. E aí tinha aquela história da grife da vacina, né? Sommelier. Eu só vou querer sommelier, né? Que o pessoal dizia, eu só vou querer desse tipo. Como era, assim, para a senhora enquanto cientista, sabendo desse processo todo para elaboração, até chegar ali no posto, ver a pessoa, não, hoje eu vou voltar para casa porque eu só quero de tal marca. Ranieri, era desesperador, porque a gente estava no estado agudo de pandemia, pessoas morrendo, e a gente sabia que aquela pessoa chegava no posto de saúde com agulha no braço e ela não queria e voltava para a rua correndo o risco de pegar aquele vírus, adoecer e ter forma grave da doença e deixando de ter tomado a vacina ali naquela hora. E todas as vacinas protegendo, independente da plataforma vacinal, né? Então, assim, bastante preocupante esses comportamentos que foram sendo adotados ao longo da pandemia, né? Das pessoas quererem escolher que vacina tomar, né? Além de furar fila, que a gente também acompanhou isso, situações bastante preocupantes de pessoas, né, fazendo a chamada fura-fila. E aí, fechando, né, essa questão, terminou as fases 1, 2 e 3, as farmacêuticas enviam esses dados para as agências regulatórias e elas avaliam esses dados cuidadosamente. E só aprovam a vacina caso tenha passado em todos os testes. E elas visitam os laboratórios para saber se esse laboratório tem todas as condições de produção em termos de higiene, em termos de segurança. E aí elas dão um aval. Ok, essa vacina pode ser aplicada na população do meu país. Ela é segura, ela faz uma boa resposta imunológica, o local onde ela é produzida é adequado, então ela pode ser aplicada na população do meu país, que é o caso que a Anvisa fez, que a gente acompanhou ao vivo a Anvisa fazendo isso, tipo final de Copa do Mundo. Quem acompanhou isso, assim, eu fiquei extremamente emocionada esse dia. Eu estava trabalhando no meu laboratório, junto com a doutoranda, a gente acompanhando ao vivo e trabalhando com as amostras de paciente Covid, toda paramentada, num domingo, se eu não me engano, acompanhando essa avaliação da Anvisa. Foi realmente emocionante. Quando a Anvisa aprovou, ficamos as duas pulando, assim, alucinadamente. Eu tenho esse vídeo gravado, que é um vídeo histórico, realmente vai ficar aí para os meus anais. Professora Janeuza, o papo está muito bom, a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Checkmate. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a professora doutora Janeuza Trindade. Professora, a senhora exerceu cargos de gestão aqui na UFRN. Nessa temporada a gente está celebrando os 65 anos da universidade. Eu queria que a senhora falasse quais as marcas que a senhora considera que a senhora deixou enquanto foi, por exemplo, pró-reitora aqui na universidade. Foi um período bastante importante, né? O período que eu fiquei na PROAI, a gente teve uns avanços muito importantes na área de direitos humanos, especialmente para as pessoas trans aqui na UFRN, quando a gente conseguiu aprovar no CONCEP a resolução de nome social. A gente recebeu essa demanda, né, do pessoal, a população trans, era uma demanda já bastante antiga deles, que eles vinham nessa luta junto com o pessoal do DCE. E na época a professora Berenice Bento, ela me procurou na PROAI com uma minuta de resolução, que ela já vinha, né, andando nas pró-reitorias, tentando levar adiante essa resolução de nome social. E aí eu encampei essa luta também junto, e é uma resolução, como ela é aprovada no CONCEP, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não faz parte do CONCEP, ela faz parte do CONSAD. E eu me reuni na época com o pró-reitor, que era o professor Adelardo,
e a gente conversou e eu falei para ele, olha, a gente precisa realmente fazer uma resolução de nome social aqui na universidade, a gente tem pessoas trans aqui dentro, outras pessoas têm interesse de vir para o UFRN, e nós trabalhamos essa resolução, ela acabou sendo aprovada no final de 2012, então acho que é a 232, se eu não me engano, acho que minha memória não falha. E para mim, foi um dos maiores avanços que nós tivemos aqui na universidade, não é só para alunos, é uma resolução que é para todos da universidade, então qualquer pessoa na universidade pode usar o nome social desde 2012. E é uma resolução que ela serviu de modelo para outras universidades. Então, na época, eu participava dos fóruns de pró-reitores e os colegas me pediam essa resolução, né, para servir de modelo para suas instituições. Um outro avanço também foi a ida, né, da nossa primeira trans para a residência, para a moradia estudantil feminina. No Brasil isso ainda não tinha acontecido, né? As pessoas trans, elas moravam nas residências estudantis, mas, por exemplo, uma mulher trans ficava na residência masculina. Isso era uma luta, né, dos estudantes, das estudantes, para que as pessoas fossem de acordo com o seu desejo, com o seu reconhecimento de gênero, né? E, no caso, a primeira mulher trans que morou numa moradia estudantil aqui, Emily Mel, ela foi, né, morar na residência feminina. No início, teve um pouco de resistência por parte de um ou dois estudantes, mas aí eu chamei todos os moradores, conversei, a gente fez uma reunião, na época, né, tinha o grupo das moradias que a gente fazia reuniões com frequência, eu chamei todo mundo, a gente conversou, e aí teve todo um convencimento, né, e uma percepção das pessoas, da importância disso, e aí a Emily foi morar na moradia estudantil. E outros avanços, nós criamos vários auxílios que deu, né, possibilidade de alunos em vulnerabilidade socioeconômica permanecerem na universidade, né? Eu acho que esse que é um avanço muito importante, porque é uma inclusão importante que essas pessoas precisavam dentro da UFRN. Ok, professora Gabriel Macena é quem faz a próxima pergunta. Olá, professora, seja bem-vinda. Oi, Gabriel. A gente percebeu aqui no programa que você está envolvida em diversas atividades aqui dentro da UFRN e eu queria saber especificamente sobre uma delas, que é o projeto Jovem Imunologista. A senhora pode explicar um pouquinho como funciona? O Jovem Imunologista me é muito caro, né? Eu criei esse projeto em 2016 por uma orientação da Sociedade Brasileira de Imunologia, da qual eu faço parte desde que eu era uma jovem imunologista. Quando eu comecei, né, a fazer a minha pós-graduação, eu me credenciei na Sociedade Brasileira de Imunologia lá na década de 90. E esse projeto ele começou aí, perto aí de 2016, ele começou pela Sociedade Brasileira de Imunologia, eles estimulando todos os imunologistas, né, a fazerem divulgação dessa ciência em escolas públicas, para que a gente pudesse ter o despertar de jovens ainda em escola pública, ainda em ensino médio, quando entrar nas universidades, tivessem já esse despertar, esse embrião da imunologia dentro deles, que já, por exemplo, ali despertasse aqueles alunos que fossem fazer a área da saúde, já tivesse aquele embriãozinho da imunologia e aquilo ali pudesse, né, despertar um futuro imunologista. E aí eu comecei a fazer, né, esse projeto levando o conhecimento da imunologia para escolas de ensino médio, trabalhando principalmente o terceiro ano, trabalhando questões de Enem que abordam imunologia, vacinas, soros, algumas doenças do sistema imunológico, como por exemplo a infecção pelo HIV, o desenvolvimento de AIDS. E é um projeto que deu muito certo. A gente teve que parar na pandemia, e foi quando a gente criou o @InformaCovid19, que virou depois o @DivulgaCiência, né? E para minha grata surpresa e felicidade, hoje eu tenho um egresso da escola que eu faço esse projeto no meu laboratório como um aluno de iniciação científica, mostrando que o projeto deu frutos, que é o Joel, que é um aluno de ciências biológicas, que fez ciências biológicas por conta do projeto e hoje é meu aluno de iniciação científica. Está fazendo imunologia, é um jovem cientista da área de imunologia. Professora Lúcia Oliveira é quem faz a próxima pergunta. Professora, eu gostaria de saber da senhora se a senhora já tem em mente aí projetos científicos para o futuro. Bom, projetos a gente sempre tem, né? Quando a gente está num programa de pós-graduação, o que não falta
são os projetos. A gente precisa de recurso financeiro para tocar os nossos projetos. E aí a gente precisa de investimentos que nos últimos anos, infelizmente, a gente teve uma escassez de investimento, principalmente na área de ciência e tecnologia. Então, nós temos no nosso laboratório projetos envolvendo, por exemplo, a obtenção de produto natural para trabalhar a atividade anti-inflamatória desses produtos, que eu trabalho, por exemplo, com a obtenção de produto natural de alga marinha para ver a atividade anti-inflamatória em algumas doenças inflamatórias, por exemplo, doença inflamatória que afeta o pulmão, né, doença inflamatória com fundo autoimune. Então, a gente tem projetos nessa área, né? Eu também trabalho com alguns projetos com Covid, com sífilis. Então, projetos a gente precisa ir. Nós estamos esperando o quê? Os projetos, sair recursos, né, do governo federal, por exemplo, né, das agências de fomento, editais de fomento, que até agora a gente não viu esses editais saírem, a gente está no aguardo, ansioso, para que saiam esses editais, para que a gente possa aplicar solicitando recurso financeiro, porque realmente está numa escassez e estamos trabalhando literalmente no vermelho nos últimos editais que nós aprovamos. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Weikon, do curso de Audiovisual. Falando um pouco sobre divulgação de informação, ainda mais de conhecimento científico, eu queria saber de você, uma opinião pessoal, qual que é a importância, qual que é o papel dos meios de comunicação para propagar, né, esse tipo de informação, de conteúdo? Como é que você vê que a atuação do meio de comunicação, de todas as formas que sejam, tem relevância? Extremamente importante, né? Então, esse período de pandemia, por exemplo, através dos meios de comunicação, nós, docentes da universidade, por exemplo, a gente ficou bastante conhecido, né? Levando esse conhecimento para a população. Os nossos Instagrams, por exemplo, eles começaram a ter um aumento de seguidores, justamente pelo fato da gente ir, né, por exemplo, nas TVs, falar sobre um determinado assunto. Quando a gente divulgava o nosso Instagram, no dia seguinte a gente via que isso aumentava bastante, né, o número de seguidores, das pessoas confiando naquela ida nossa a uma TV, a uma rádio, falar. Então, essa confiança das pessoas. Primeiro, o fato de você ser da UFRN, né, um professor da UFRN, está indo lá numa mídia falar, que seja numa rádio, numa TV, ou dar uma entrevista para uma mídia impressa. Então, a pessoa confia ali por ser um professor da universidade. Essa universidade ela tem uma confiança muito grande, né, de toda a população potiguar e de pessoas de outros estados no Brasil. Então, a UFRN ela tem uma credibilidade muito grande. Então, nós que somos docentes dessa universidade, nós temos uma credibilidade muito grande. Então, o conhecimento que a gente passa para essa população é muito importante e tem essa credibilidade, esse selo UFRN. E a mídia ajuda muito nesse processo, nessa divulgação. Então, é muito importante que a imprensa, de uma maneira geral, né, as mídias, de uma maneira geral, continuem apoiando os professores, os cientistas da UFRN, levando a gente, para a gente poder levar esse conhecimento para o público e da maneira mais simples possível. Traduzir esse conhecimento científico de uma forma que a população possa entender. Então, sempre que eu sou chamada para falar, eu vou pensando que eu estou falando para minha mãe. Ela teve pouco estudo e eu vou pensando assim, porque se eu for falar a forma que eu falo num congresso, aquela população mais leiga não vai entender. Ou a forma que eu discuto com os meus colegas na academia. Então, aquela população mais leiga não vai entender. Então, sempre que eu sou convidada para falar para um público numa TV, por exemplo, eu falo como se eu estivesse conversando ali com minha mãe, de uma forma que ela consiga entender, né, muito simples, muito lúdica, para que esse conhecimento, que é mais termo técnico científico, possa ser assimilado por todos aqueles que estão me ouvindo. Maravilha, a gente inclusive agradece essa sua capacidade de transmitir, de passar esse conhecimento. Helena Mendes faz a próxima pergunta. Doutora Janeuza, como sabemos, a pandemia interferiu de várias formas na rotina da população em geral. Então, a senhora, como cientista, poderia compartilhar conosco como foi as dificuldades que a pandemia introduziu na rotina dos cientistas e como ela tem ainda deixado marcas? Bom, para os cientistas da área, né, foi um impacto gigantesco. Então, assim, tudo voltou-se para a pandemia. Tudo que a gente fazia era voltado para o estudo na pandemia. Então,
todo mundo parou, tudo o que estava fazendo, todos os insumos, todos os trabalhos, tudo. Eu lembro muito bem, quando começou, né, assim, o auge da pandemia, o pessoal do LACEN chegou lá no CB, tudo que eles estavam precisando, nós pegamos tudo que eu tinha no laboratório, de tubo, de plástico, eu cedi, sem me preocupar o que viria depois. Eu falo, depois a gente se vira. Então, foi tudo voltado para ajudar os laboratórios que iriam fazer imunodiagnóstico, diagnóstico, né, para ajudar naquele momento mais crítico. E depois as coisas foram se acertando, a gente foi tentando entender aquela doença, estudar aquela doença, para tentar ajudar a população a ter conhecimento sobre aquela doença. E aqueles laboratórios que tinham mais condições, trabalhando para produzir o quê? Vacinas, e a gente tentando entender tudo o que estava acontecendo, para explicar para as pessoas o que estava acontecendo, né? Então, foi assim, um esforço coletivo mundial, e assim, para mim particularmente, foi assim, desafiador, e assim, apesar de ser uma pandemia, para mim foi muito lindo, porque era minha área, entende? Era minha área. Eu, assim, teve dia de eu chegar a dormir 1 hora por dia, porque era tanta atividade que eu tinha que fazer. Eu estava dando aula, começou um período remoto experimental na UFRN, eu fiquei dando aula para medicina, eu tinha lives, eu tinha palestras, eu tinha palestra direto, porque muita gente tentando entender o que estava acontecendo e a gente tentando explicar. Eu tinha entrevistas, né? Era muita coisa acontecendo e a gente sendo muito demandado. E eu ainda participava de um grupo de especialistas que assessorava o governo do estado. A gente tinha reunião toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Então foi muito impactante para todos nós. A gente trabalhou exaustivamente. E além de começar a trabalhar também na pesquisa com Covid-19. Tinha que ir para o hospital, colher a amostra de paciente, ir para laboratório, ficar no laboratório. Tinha dias que eu chegava em casa de madrugada, saía cedinho e chegava de madrugada em casa. Então foi extremamente desafiador, mas foi lindo no sentido de quê? Porque o conhecimento, ele era ali, no dia a dia. A gente estava aprendendo, era assim, trocando a roda do carro com o carro andando. E você vendo as vacinas sendo produzidas, e a gente está acompanhando, e essa vacina vai sair daqui a pouco. Essa vacina vai sair daqui a pouco. Em 9 meses da descoberta do vírus, desde o começo da descoberta do vírus, com 9 meses a gente teve uma vacina. Então isso para a gente que é imunologista, assim, foi realmente impactante e muito bonito por conta dessa construção. Professora Janeuza, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter vindo, por ter participado aqui do Checkmate conosco. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas perguntas e me senti honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, Ranieri. Obrigada a todos vocês. É isso. Também agradeço aqui aos alunos dos cursos de Comunicação Social da UFRN e muito obrigado a você pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!